A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os irmãos. O Senhor é bom, Ele tem sido bom conosco. Hoje tivemos um dia muito abençoado com a boa parte dos irmãos dessa igreja na manhã de hoje, no concílio. E agora à noite nós vamos iniciar uma breve conferência. São 3 temas. Hoje à noite vou falar sobre... E cada um desses temas dariam grandes conferências. Nós teríamos que ter, assim, bastante tempo para desenvolvê-los adequadamente. Mas hoje à noite vamos falar um pouco sobre a questão da ansiedade. Amanhã cedo vamos falar sobre a questão da depressão e amanhã à noite sobre o assunto do suicídio. Como eu disse, esses 3 assuntos demandariam bastante tempo. O que nós vamos fazer aqui é um trabalho bem introdutório, mas que eu desejo e rogo que Deus abençoe a todos como fruto dessas 3 exposições. Eu queria que você já começasse lendo comigo a palavra do Senhor, o Salmo 131, que é um salmo de romagem, um salmo em que o povo de Deus cantava quando se dirigia para Jerusalém e para o templo. Este é um dos salmos, então, que eles cantavam em seu percurso em direção a Jerusalém, por isso chamado Cântico de Romagem ou Cântico dos Degraus. E o Salmo 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. O salmista diz: eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Lá no Salmo 46, em algum momento, o salmista vai dizer assim: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Esta é uma época inquieta. Esta é uma sociedade inquieta. Especialmente o nosso mundo urbano. Altamente estimulado. Esse é um mundo em que as pessoas estão ansiosas, inquietas, em grande estado de vigilância, de alerta. As crianças já estão inquietas. Alguns especialistas estudiosos dizem que pessoas inquietas, cada vez mais inquietas. Quando nós falamos na Bíblia sobre a ansiedade, o conceito na Bíblia de ansiedade tem relação com a ideia e tem relação. E o que nós temos na Bíblia é o
entre ansiedade e cuidado, e eu volto a explicar um pouco isso mais à frente. Nós temos o substantivo ansiedade na Bíblia, na forma grega traduzida para o Novo Testamento em português. Mas nós não temos o verbo gentil, é que por todas as coisas de todas elas. Buscai, a palavra buscai aqui também pode ser traduzida por cuidai, pois em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Interessante, Jesus está falando, não andeis ansiosos. Verso 28, por que andais ansiosos? E aí no verso 31 ele diz assim, portanto, não vos ansioseis. Ficou claro? Ficou? E lá no verso 34 ele dirá, portanto, não vos ansioseis pelo dia de amanhã. As palavras, quem tiver facilidade de ler o original, vai perceber que é a mesma raiz, a mesma estrutura. E aí você observa algo interessante. É que quando o tradutor bíblico pensou num verbo para descrever não vos inquieteis. Você lembra quando não tem nenhum Lucas 10:41. Você se lembra quando o texto está fazendo um contraste entre as duas irmãs em Betânia, Marta e Maria. É interessante, né? Maria, verso 39, se aquietava, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, diz verso 40, agitava-se de um lado para outra, cuidando ou ocupada de muitos serviços. E aí então aproximou-se Marta de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha?
Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas o quê? Inquietas. É o mesmo verbo que está lá no Sermão do Monte, ok? Marta, andas ansiedadas. Ficou claro? Ficou? É que nós não temos esse verbo. Marta, Marta, não adianta traduzir por ansiosa, porque isso seria um adjetivo. É um verbo aqui. Marta, Marta, você está inquieta. Você se inquieta. E você se preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então preste atenção aqui em algo importante. Na ansiedade, há fundamentalmente uma inquietação. Ficou claro isso? Há um inquietar-se. E alguns são mais inquietos que outros. E isso é constituído. Não sei se há alguém aqui da área da saúde, ou uma pediatra, ou um pediatra, ou uma enfermeira neonatal, já vão dizer para nós que há pessoas, já bebês, que são mais inquietos do que outros. Se você tem filhos, mais de um filho, você entende bem o que eu estou querendo dizer. Há pessoas mais inquietas do que outro. E na medida em que na ansiedade há fundamentalmente uma inquietação, a ansiedade, por ser inquieta, manifesta uma baixa tolerância, ou, para nós usarmos uma categoria bíblica, uma impaciência. Ok? Porque na ansiedade há uma dificuldade de elaborar o aversivo, a contrariedade, a frustração. Então, onde você tiver uma pessoa muito ansiosa, você terá uma pessoa com um nível de paciência e de tolerância reduzido. Essa é a razão porque o hospital, eu tenho já estudado no hospital há alguns anos, inclusive o hospital psiquiátrico por 2 anos, no hospital a tolerância baixa, a paciência baixa, porque as pessoas estão ansiosas, elas estão inquietas. E a questão é, paciência, e essa tolerância nesse sentido de paciência, é uma expressão do amor. Você se lembra quando Paulo vai descrever o amor, depois que ele vai falar que não adianta ser como o sino, que faz apenas barulho, isso, aquilo, outro, ele vai dizer em primeiro lugar, o amor é paciente. Ele vai dizer mais à frente, o amor tudo suporta. E essa baixa tolerância, essa impaciência na ansiedade se dá com coisas em geral, por isso às vezes uma certa ordenalidade, eu volto a isso daqui a pouco, uma necessidade de pôr ordem, uma hipernomia, uma necessidade de acertar as coisas, de controlar as coisas, e por vezes uma ansiedade também, essas coisas se manifestam em relação a indivíduos e grupos. Havendo na ansiedade uma baixa tolerância, uma baixa paciência, há inerentemente na ansiedade um tom autoritário. Essa é a razão porque Marta, quando está trabalhando na sua casa, com muitos afazeres, Maria está aquietada aos pés de Jesus e ouve sua palavra. Marta está, por assim dizer, como um peão girando em muitos afazeres, querendo servir o melhor para o Senhor Jesus. Ela vira-se para Jesus e diz assim, mestre, Senhor, não se te dá que minha irmã tenha me deixado vir a servir sozinha. E aí ela usa um verbo, ela diz, Senhor, ela agora usa um verbo. Qual é o verbo? Manda. Esse é o verbo da ansiedade, por definição.
Senhor, ordena. Senhor, manda. Eu atendi uma professora e ela atendi, e ainda atendo, que graças ao Senhor já se converteu, e ela serve ao Senhor, e ela é uma pessoa que fala muito alto. E um dia, em nosso atendimento, ela usou uma frase muito forte. Ela disse: Pastor Gilson, eu não gosto disso. E eu falei, vamos repetir o que você falou? Repete. Aí ela já começou a entender. Repete. Eu não gosto disso. Vamos falar as sílabas tônicas. Eu não gosto disso. E eu falei, mas por que você fala assim, desse jeito? E ela disse, porque eu sou professora, eu preciso controlar a classe. Mas por que você precisa controlar a classe? Porque se eu não controlo, vira uma bagunça. Eu preciso pôr ordem, eu preciso controlar aquilo. E você fala alto então para quê? Para controlar a classe. E eu perguntei, mas e por que você fala alto e assim para a vida? Por que você fala assim para a vida? E ela disse, talvez porque eu desejo controlar tudo. Eu perguntei, quem? Tem hora que eu quero controlar até meu marido. E tudo. E se o senhor deixasse agora há pouco, quase que eu controlava o senhor. Ok. E ela estava ali buscando encontrar os seus mecanismos de controle. Porque na ansiedade, eu volto a isto, a inquietação pede um controle. Esperem aí que eu volto a esse assunto. E ela furta o contentamento. Especialmente quando ela está associada ao pré-ocupar-se. Pré-ocupar-se é ocupar-se antes. Ocupar-se antes da ocupação. É cuidar antes. E se eu estou cuidando do amanhã, e se eu estou cuidando daquilo que eu não posso cuidar agora, se eu estou cuidando do amanhã, estou cuidando daquilo que eu não consigo cuidar nesse momento, eu estou com o meu coração e a minha preocupação onde eu não estou. Isso faz com que a ansiedade furte o contentamento. Essa é a razão porque a pessoa muito inquieta e muito ansiosa é uma pessoa que geralmente não está bem onde ela está. Porque ela não está onde ela está. Fica claro isso? Na ansiedade, por ser altamente inquieta por definição, há uma sobrecarga corporal. Ou para usar uma linguagem clínica, há uma alta somatização. Soma é corpo. Por isso, a ansiedade carrega o corpo. Então, na ansiedade, há uma experiência de sobrecarga. Há uma experiência de cansaço. Há uma experiência de exaustão. Porque a ansiedade é cuidar. Mas eleva ao nível de vigilância e de cuidado, de alerta. Não vou falar aqui da crise de ansiedade, isso demandaria quase uma palavra como essa. Mas uma vez que há esta condição de exigir um controle, há uma sobrecarga, há um cansaço, há uma exaustão. E a inquietação se dá corporalmente.
Por isso, o inquieto se manifesta no corpo. Na experiência de roer uma unha, do bruxismo, de movimentos repetitivos, movimentos estereotipados, de coceiras, alergias, de gastrites, de elevação do estado da hipertensão e outras questões somáticas, de desorganização dos apetites. Os nossos apetites são 4. Beber, comer, dormir e o apetite sexual. A ansiedade desorganiza os apetites. Um dos mais evidentes é o sono. Essa é a razão porque o ansioso não dorme. Ele fica igual assando bife. Já viram? Vira. Aí ele levanta e vai. Também ele tem a sua amígdala lá no seu sistema límbico, processa duas enzimas, dois hormônios. Um é o cortisol, que é ordenado aqui pela nossa glândula adrenal, que agita, tensiona, que é o contrário do outro hormônio chamado serotonina, que dá a sensação de prazer. E o cortisol é que dá a nós o senso de defesa, que faz com que os nossos pelos arrepiam. Se a gente vê um cachorro bravo vindo na nossa direção, nossa pupila dilata, as substâncias cortam a comunicação com a parte frontal do nosso cérebro, nossos músculos ficam enrijecidos, toda a nossa energia vai para os músculos, nós sofremos um resfriamento de pele, nossas mucosas secam, nosso sistema todo, nosso sistema digestório seca, nós ficamos tensionados e nós podemos brigar com aquele cachorro de repente, mas se aquele cachorro para, o dono vem e sossega, aí a gente então sofre um relaxamento. Provavelmente a gente vai precisar ir ao banheiro, alguns para fazer número 1, alguns para fazer número 2. À noite vamos estar com o corpo cansado, talvez até no outro dia com alguma dor no corpo. Por quê? Porque substâncias operaram, que alteraram a nossa condição. Esse estado de elevação que a ansiedade produz, se perpetua, se mantém em alta por muito tempo, é o que em língua inglesa se chamou de estresse, que a palavra hoje ficou banalizada, um esgotamento, ou um breakdown, ou quando é chamado hoje para o campo profissional, para o burnout, que é um esgotamento profissional. Não vou entrar muito em detalhe com isso, porque quero enfatizar essencialmente o ponto bíblico aqui. É que na ansiedade, portanto, a inquietação fundamental, ela exige e ela reclama um controle. Ela pede um controle. Como eu disse, a ansiedade é ocupar-se. Na linguagem bíblica, a ansiedade é cuidar, é ter sob seu controle, é ocupar-se. E na ansiedade, o que ela é? A ansiedade é querer exercer um controle ou um cuidado que nós não estamos em condições de fazer, de oferecer por nós mesmos, sem confiar e descansar na soberania e no cuidado de Deus. É por isso que Jesus diz assim: porque andais ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou que haveis de beber,
o que é vez de vestir. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ele vai dizer mais: e por que andais ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, mas o Senhor os veste. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A ansiedade é querer exercer um controle ou cuidado, sem confiar e descansar na soberania e no cuidado de Deus. É por isso que Jesus vai dizer assim: quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, e ele vai relacionar aqui a ansiedade a esta questão da fé pequena, também, não unicamente. A ansiedade é preocupar-se com os cuidados, sem confiar que Deus cuida. Por isso ele pede: olhai as aves dos céus, observai os lírios dos campos. A ansiedade é o inquietar-se com coisas que só Deus pode controlar. A gente não controla o amanhã. Jesus vai dizer assim: portanto, não vos ansioseis, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Os cuidados de amanhã terão que ser exercidos amanhã. A ansiedade é querer controlar o que só Deus pode controlar. Estar ansioso é querer cuidar de coisas que não se pode lidar sem Deus, independente de Deus ou sem confiança em Deus. Estar ansioso é estar inquieto por coisas que só Deus pode controlar. E essa necessidade de controlar se dá em duas dimensões mais fundamentais. Nós, seres humanos, estamos presos, por definição, a duas condições básicas. Nós existimos, vivemos no tempo e no espaço. Nós não conseguimos ser de outra maneira. Nós estamos absolutamente jungidos, inseridos na trama do tempo e do espaço. Todo mundo existe assim. Eu e você, nós somos seres temporais, espacializados. Deus não é assim. Deus transcende o tempo e o espaço. Mas nós não. Nós estamos presos ao tempo e espaço. E o que acontece é que tempo e espaço são em condições que se interliga a outra. A tal ponto que Albert Einstein, que estudou isso em sua teoria da relatividade, entendeu que tempo e espaço são dimensões que não podem ser separadas uma da outra. E a necessidade de controle que está na ansiedade, ela se dá no controle, na esfera do espaço, na dimensão do espaço e na dimensão do tempo. Espaço e tempo são dimensões não apenas ligadas ao relógio, ao calendário. Espaço e tempo são dimensões dentro de nós, psíquicas. Eu não preciso do sol para saber de tempo. Eu preciso de algo dentro de mim. Já disse Agostinho no seu livro As Confissões. Eu sei que eu posso falar palavra.
devagar. E eu posso falar, palavra, rápido. Isso já me dá a noção de tempo. Antes, agora, depois. Espaço a criança já aprende. Quando ela percebe que ela e a mãe são diferentes, ela já vai intuindo o espaço. E ela vai também intuindo o tempo entre os intervalos das mamadas, por exemplo. E aqui é importante você entender algo, que a inquietação característica da ansiedade quer controlar ou revela alguma dificuldade nos mecanismos de controle no tempo e no espaço. E é aqui que entra um pouco da relação da ansiedade com a depressão, que é o meu assunto amanhã de manhã. Ou seja, a ansiedade não tem apenas a ver com o tempo. Essa é uma das dimensões, que é o que muitas pessoas pensam. Ansiedade, Jesus diz isso no Sermão do Monte. A ansiedade é querer cuidar coisas no nosso espaço, comer, vestir, é beber, é dormir, é abrigar-se, prover, cuidar. E a ansiedade tem a ver também com o prover no que diz respeito a isso diacronicamente, ao longo do tempo, o amanhã. Então, a ansiedade estão nessas duas dimensões. E aqui eu queria dizer, a ansiedade é provavelmente a principal causa das chamadas depressões. É a base dos transtornos mistos. Essa é a razão porque em boa parte dos tratamentos químicos dos psiquiatras para as crises, os movimentos depressivos, eles ministram uma dupla de medicamentos, tanto de natureza ansiolíticos quanto antidepressivos. Por quê? Porque na condição pré-depressiva, ou seja, você tem geralmente constelações no tempo e no espaço que se interrelacionam, não dá para separar, e que a pessoa não está conseguindo lidar, seja ela percebendo isto ou não percebendo isto. Quando a ansiedade está relacionada à necessidade de controlar coisas no espaço, uma clínica, especialmente a clínica alemã, vai chamar isso de includência. Ou seja, as condições de vida no espaço, na vivência da pessoa, se reconfiguram de uma maneira tal que a pessoa não está dando conta de lidar com aquilo, de manter aquilo num estado controlável. E ela perde, então, ali a sua condição saudável em relação a esta condição no seu espaço. Por exemplo, às vezes, mudança de domicílio, mudança de cidade, mudança de contexto, mudança de clima, mudança de igreja, em alguns casos, mudança de cônjuge, em que a pessoa não encontra transcendência para lidar com esses elementos, essa nova constelação, essa nova reordenação na sua espacialidade, a ansiedade elevar-se. Vou citar um exemplo. Eu sou de São José dos Campos, atendi um jovem. Isso não quer dizer que toda mudança é necessariamente, a pessoa só se fica ansiosa quando a mudança é necessariamente para pior. Às vezes é uma mudança de tal magnitude que a pessoa não consegue lidar bem com aquilo. Alguém, por favor, aqui me diga uma cidade bem pequenininha aqui perto de Campo Grande. Uma cidade bem pequenininha. Hein? Terenos. Então, vamos lá. Terenos é nome de tribo indígena, estou certo? Ok, Terenos, ok. Imagine que tem alguém lá em Terenos, e ele diz assim, Terenos está muito pequenininho, Terenos é um lugar sem recurso, Terenos é um lugar assim muito sem possibilidades. Estou cansado dessa vida em Terenos. Eu acho que eu vou mudar para Campo Grande. Campo Grande, sim, uma cidade bonita, espaçosa, com recursos acadêmicos na área de saúde, as igrejas estão lá, tem tudo isto, e a vida social e a vida cultural. E a pessoa sai de Terenos e vem para Campo Grande.
E ela diz assim: fiz uma mudança que eu tanto queria e tanto desejava. De repente ela começa a ficar meio esquisita, agitada. E ela às vezes não percebe, mas ela não conseguiu lidar com essa situação. A mudança para ela foi melhor. Isso aqui é o que a gente chama de includência, uma mudança no espaço, que eleva o nível de ansiedade. E a pessoa não está dando conta. O que eu ia dizer, atendi um rapaz, ele trabalha numa das grandes empresas desse país. E ele recebeu uma promoção. Uma promoção na qual ele passou a ganhar mais dinheiro e uma posição em que ele ganhou uma condição superior assim, em relação ao que ele tanto almejava. Mas era uma função de gestão. A função que ele exercia antes era uma função de execução do processo. Agora ele geria o processo. E de repente ele começou a ficar esquisito. E não dormia bem. E não estava lidando bem com aquilo. Mas só que ele não sabia. Ele falou: pastor, eu estou esquisito, não estou dormindo. E eu falei assim: você sabe por quê? Ele falou: se eu soubesse, não estava aqui para pedir a sua ajuda. Eu falei: mas o que está acontecendo? Ele falou: sei não, eu estou assim, não durmo, estou brigando, estou irritado, estou mal. Eu falei: o que aconteceu na sua vida? Ele foi falando. Aí passamos uns 6 meses juntos. Ao final ele falou assim: sabe o que aconteceu comigo? Eu mudei de função. Eu falei: você gostou quando você mudou de função? Eu achei que gostei, mas hoje não estou gostando não. Eu falei: mas por quê? É porque eu não estou gostando. Eu gostava de fazer aquilo que eu estava fazendo ali, naquela linha. Adivinha o que aconteceu com ele? Ele pediu para voltar para a função anterior. Parece uma loucura. Mas foi exatamente o que aconteceu com ele. Ou seja, ele teve uma ansiedade, uma elevação do seu nível de tentativa de controle, de cuidado no seu espaço. E ele não conseguiu lidar com isso. Não encontrou recursos para transcender aquilo. Lutos, perdas, mudanças. Às vezes, um filho. Às vezes, acabou de nascer uma criança e eleva a condição de altíssima ansiedade de uma mãe. Isso é uma includência ligada a uma constelação no espaço. E a tentativa de organização daquele espaço, o ser humano, a pessoa não está conseguindo equacionar. Mas há também a ansiedade se dá na dimensão do tempo, que a gente chama de remanência. É quando os elementos temporais na pessoa, e tempo, eu insisto, é algo que está dentro de nós. A gente tem aqui, nós, a sensação do ontem, hoje e amanhã. O amanhã nem existe ainda, mas nós já temos. Ele já está aqui conosco. E é uma reorganização do tempo. E se essa configuração de temporalidade se altera imensamente, é possível que a ansiedade leve a pessoa a nem perceba. Os americanos, por exemplo, chamam um tipo de depressão que dá na meia-idade, 45, 46, às vezes 43, às vezes até 38 anos. A pessoa tem uma primeira grande mudança de temporalidade. E ele vai, de repente, ele deprime. Quando você é jovem, a sua temporalidade, a sua espacialidade é para fora. Quando você é jovem, a sua temporalidade é para frente. É assim, isso é normal, nós somos assim. Deus fez você assim. Quando nós somos jovens, nós somos espacialmente para fora. E nós somos, isso geralmente, temporalmente para frente. Mas aí chega na meia-idade. Alguns homens não lidam bem com esse momento. Ficam ansiosíssimos.
Algumas viram assim, eles entram em 440 volts. E aí tem uma primeira grande depressão que eles não entendem o que está acontecendo com ele. Mas como? Eu sempre fui uma pessoa para frente, vitoriosa, trabalhadora, empreendedora, nunca tive esse problema, e agora estou dessa maneira. Isso os americanos chamam de uma LOB, uma depressão. Reconfigurou a temporalidade e ele não está conseguindo ordenar isso. É comum, muitas vezes, acontecer na meia-idade. E às vezes alguns até tentam dar uma mudada radical, porque a temporalidade está mudando. Alguns homens, por exemplo, de 50 anos querem trocar a esposa dele por duas de 25, não é verdade? Fazem umas coisas, ele às vezes começa a se vestir como se fosse um rapaz de 18, 17. Ele está tentando dar conta de uma temporalidade que está mudando radicalmente. Ficou claro isso? Ou seja, isso a gente chama de remanência. Perde-se o controle, nascimento de um filho, mudança na forma física, integridade, envelhecimento. É comum geriatras recomendarem antidepressivos para pessoas que sofrem envelhecimento. Doença terminal. É o que aconteceu com Elias debaixo do zimbro. Apenas a gente não ter tempo para falar um pouco de Elias debaixo do zimbro. É quando a pessoa se vê sem futuro, sem esperança. E um dos índices, aliás, um dos indicadores depressivos é a desesperança. Nós crentes, amanhã cedo vou falar sobre isso. Temos alguma coisa que o descrente não tem, mas isso eu falo só amanhã. Por isso você precisa vir amanhã cedo. Esse é um ponto de amanhã. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Essa tentativa de organizar, de controlar o tempo, numa constelação nova, às vezes percebida e às vezes não percebida, às vezes consciente, às vezes não consciente, e a pessoa não está dando conta. E é geralmente por essas duas bifurcações, na includência em relação à espacialidade, ou na remanência em relação à temporalidade, que desorganizando, elevando o alto nível de ansiedade, que se precipitam movimentos depressivos naquilo que os clínicos estão chamando aí de transtornos mistos ansiosos depressivos. Ficou claro? Por isso, a ansiedade é, hoje, com certeza, um dos principais indicadores da depressão. A gente volta, mas não é único, ao contrário, é um dos principais. Eu gostaria de falar agora, se a Bíblia relaciona ansiedade e cuidado, eu gostaria de falar aos pastores aqui, pastores e líderes, e pastores que são chamados, ou aqueles que se sentem chamados para ser pastores. Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Pastores são chamados para cuidar. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Quando o apóstolo vai falar aos pastores lá em Éfeso, ele diz em Atos 20, verso 28, ele fala aos pastores ali: atendei, é o verbo para cuidar, cuidai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pastores são chamados para cuidar. Ele vai dizer no verso 31, portanto, vigiai. Vigiai. Esse é um trabalho pastoral. O Senhor Jesus, quando fala do bom pastor, ele fala que o bom pastor, ele cuida das ovelhas. E aquele que não é pastor, mas é apenas mercenário, ou seja, ele não é pastor, ele é, a palavra mercenário vem de salário, ou seja, ele é apenas alguém que é pago para ser pastor, ele é um mercenário. Jesus fala assim, porém, o mercenário que não é pastor, ele não tem o quê? Cuidado das ovelhas. Ficou claro? Ele não tem cuidado das ovelhas. Ora, preste aqui esse ponto. Nós, pastores, somos chamados para cuidar. Tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado da doutrina, tem cuidado das ovelhas.
esta condição de cuidar exige aquela visão de cima, aquela visão de supervisão, não é? Que o pastor de ovelhas ficava. Como é que era o pastor de ovelhas em Israel? Ele se colocava num ponto mais alto, a fim de ter uma visão ampla das ovelhas. Esta visão ampla é chamada visão episcopal, ou seja, essa visão de cima, episcopo, visão de cima. Por isso uma outra palavra para pastor é bispo, ele tem essa visão de cima, ok? Nós somos chamados para cuidar, para vigiar, para ter essa visão de cima. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11, 28, ele vai dizer lá, 2 Coríntios 11, 28, ele dirá assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. O que é que pesava sobre o apóstolo Paulo? Hein? O cuidado de todas as igrejas. Qual é a outra tradução? A preocupação com todas as igrejas. Nós somos chamados, mesmo o apóstolo Paulo tinha uma preocupação com todas as igrejas. Mas agora aqui nós temos um probleminha, um desafio para nós pastores. Porque ansiedade é uma disfunção no cuidado. Ficou claro? Ficou? Ansiedade é uma disfunção na condição de vigilância. Por isso, preste atenção. Pastores podem ser muitíssimos ansiosos. Deu para os irmãos entenderem? Todo mundo está entendendo? Porque ansiedade é um cuidado desbalanceado. É um cuidado elevado à potência. Por essa razão, hoje no Brasil, uma das classes mais ansiosas, abaixo da classe do policial. Por que o policial é ansioso? Porque ele precisa estar em estado de vigilância, em estado de alerta, o tempo todo. Em estado de defesa, o tempo todo. Ele precisa ter o controle da situação, o tempo todo. No espaço e no tempo. Ele precisa estar vigiando, no espaço e no tempo. E no Rio de Janeiro hoje, o grande índice de suicídios é de policiais. Todo mundo sabe disso. Os policiais estão ansiosíssimos. Estão nas clínicas psiquiátricas. Todo mundo que sabe disso. Precisa urgentemente de capelães trabalhando com policiais nesse país. Ajudar os policiais. Mas outra classe altamente ansiosa, com a qual eu tenho lidado dia após dia, inclusive semanalmente em nossa igreja, é a classe pastoral. Os pastores estão ansiosíssimos. Porque a ansiedade é uma disfunção no cuidado. Esse é um mundo, irmãos, ansiogênico, de altíssima vigilância. E se você está altamente estimulado, altamente inquieto, altamente exigido, e a ansiedade e a inquietação, logo vão crescer em você os movimentos de esgotamento. Deu para você entender? A ansiedade, quando potencializada, ela esgota, ela cansa, ela carrega o corpo, ela adoece. Ela adoece de diversas maneiras. Ela adoece de várias dimensões. Não vou aqui descrever todos os aspectos. Você pode procurar um médico que vai descrever para você as muitas possibilidades de adoecer com um quadro elevado de ansiedade. Esse é um mundo ansiogênico. E se a ansiedade se eleva, seja na includência, na remanência, no tempo ou no espaço, e você não consegue dar conta, você não consegue reconfigurar,
Você não consegue transcender, como aconteceu com Jó. O que geralmente acontece é um processo de esgotamento. É um processo de amofinamento, de breakdown. E aí você pode ter outros nomes, a depressão, o que seja, mas o processo é esse. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, verso 4. Ele diz assim: não andeis o quê? De quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é andar ansioso? É andar tentando cuidar de coisas em suas próprias forças, coisas que você não pode cuidar sem Deus, sem confiar no Senhor. Coisas que você não pode cuidar sem descansar no Senhor. Tentar cuidar como se você fosse Deus. Tentar ordenar como se você fosse Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que expressão interessante tem o apóstolo Pedro. 1 de Pedro 5, de 6 a 8. Primeira de Pedro 5, de 6 a 8. Humilhai-vos. Ele está falando isso a jovens e também a mais velhos, que querem fazer as coisas separadas, independentes de Deus. Agora ele diz que Deus concede aos soberbos, Deus resiste, mas aos humildes, Deus concede a sua graça. E ele vai dizer: humilhai-vos. Humilhai-vos é submetei-vos a Deus. Colocai-vos debaixo do domínio, do cuidado, do reinado, do governo do Senhor. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Verso 7. É curioso, em português não faz tanto sentido como na língua original, porque tem um trocadilho aqui. Mas vamos tentar entendê-lo à luz daquilo que eu já disse. No verso 7. O que diz aí? Lançando... Pode ler, gente. Que vergonha é essa? Por favor, leia alto. 7. Preste atenção nisso. Isso é muito interessante. Lançando em confiança nele todos os vossos cuidados. Deu para você entender? Ou seja, lançando sobre os cuidados dele todos os vossos cuidados. Porque ele tem o quê? Fez sentido? É isso. A ansiedade é uma disfunção no cuidado. Nós queremos controlar no espaço e no tempo, inquietos que estamos, coisas que nós não podemos controlar sem Deus, sem o cuidado de Deus, sem o descanso em Deus, sem a confiança em Deus. Por isso Jesus vai dizer: os gentios estão assim, gente, os descrentes estão assim. Não seja assim, porém vós, o vosso Pai Celestial, Ele cuida dos lírios, Ele cuida dos pássaros. Se Ele cuida dos pássaros e dos lírios, Ele não cuidará de vocês, homens de pouca fé. Há uma canção nossa que ela diz assim, na questão da ansiedade: não tenhas sobre ti
um só cuidado. Vamos cantar juntos? Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu? Se Ele cuida do pássaro, Ele cuida de você. Se Ele cuida dos lírios, Ele cuida de você. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Amanhã você volta aqui? Volta amanhã cedo. E volta amanhã à noite. Não esquece não. Obrigado.